estamos aqui para ouvir a história de mais uma voz negra na cultura francana. Seja bem-vinda, professora Marley Moraes. É uma alegria recebê-la aqui para esse bate-papo, tá? Muito bem-vinda. Boa tarde. Eu que agradeço imensamente. É uma alegria, um privilégio fazer parte desse trabalho. Um trabalho importante, um trabalho significativo e que vai, com certeza, dar visibilidade para a cultura francana, que muitos não conhecem e vai conhecer a partir do seu trabalho. Então, eu me sinto assim, muito lisonjeada de fazer parte dele. Tá? Muito obrigada por ter me convidado, por eu poder estar aqui. Eu é quem agradeço. Professora Marley, que é professora, historiadora, filósofa, mestra, nós que estamos lisonjeados, né, com a sua presença. E, professora Marley, fala um pouquinho da sua história para nós, da sua trajetória pessoal. Contem um pouquinho. Bom, eu sou Marley, de Fátima Moraes Borges. Dentro dos títulos, das graduações, eu sou professora. E essa nomeação de professora é que é o meu lugar. Né? Eu fui professora na rede pública estadual por 26 anos, ministrando aulas de história. Né? História é a minha primeira graduação. Eu fiz história, fiz mestrado na História Unesp. você fez na Unesp? Na Unesp. Mestrado Unesp também. de Franca. Na Unesp de Franca. O mestrado também, o mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, também na Unesp Franca. E bem jovem, né? 17, 18 anos, quando eu fui fazer a primeira graduação. E depois, no quarto ano, eu já iniciei a aula. História é a minha primeira grande paixão. Conhecer outros povos, outras culturas, sempre me instigou muito. Então, sempre fui muito apaixonada pela história. Mas, logo, fui trabalhar, fui dar aula, iniciei no Estado. E a docência eu aprendi na sala de aula. Hoje eu posso dizer que a docência me abraçou de uma maneira que hoje, assim, é algo que eu não sei viver sem a docência. Né? Então, eu sou professora mesmo, professora de sala de aula. Amo. Eu amo muito aquilo que eu faço. Hoje eu ministro aula na FAMEF, uma faculdade francana, né, um ramo da Faculdade Metropolitana de Ribeirão, e ministro aula em curso de pedagogia, que também está sendo uma experiência muito, muito bacana, muito mesmo. E depois da história, professora Marley, você não parou. Aí fez filosofia? Ah, sim. Então, enquanto professora, a gente vai percebendo outras necessidades, as necessidades de outros conhecimentos que completa aquilo que nós estamos fazendo. E eu fiz, então, a primeira graduação foi História, e eu não tinha feito Pedagogia. Mas, na sala de aula, eu percebi que eu precisava. Então, eu fiz Pedagogia no UFSCar, e sempre gostei também de filosofia. Filosofia é muito ligada à história. E depois já fiz filosofia um pouco mais assim, por gosto, por querer, né? Não era mais assim, pensando numa profissão. E fiz na Federal de São João del Rei, filosofia. Olha que legal.
Professora Marley, e quais foram os principais desafios enquanto seu início como educadora? Então, entre os desafios que, enquanto educadora, a gente tem sempre, eles, Até né, hoje. até hoje continua, é isso mesmo. Os desafios e fazem parte, porque esses desafios é que nos fazem crescer, que nos fazem ser melhores, né? Por exemplo, ir fazer pedagogia e fazer filosofia, são esses desafios que vai encaminhando a gente para essas áreas de conhecimento. Mas, no início, eu penso que um dos maiores desafios é que, na universidade, a gente tem muita teoria. Na universidade, você aprende muito. Eu fiz uma excelente universidade. Mas você sonha, você idealiza. Quando você chega na sala de aula, você tem que aprender muito. Sim. Né? Não é exatamente tudo que você sonhou, tudo que você planejou enquanto você fazia a universidade. Então, a gente enfrenta desafios de estar acontecendo um conflito ali na sua sala, com os seus estudantes. E aí, como eu vou mediar esse conflito de uma maneira mais assertiva, né? Sim. Então, Com os é um alunos. pouco disso, né? Mas eu aprendi muito com os meus companheiros de trabalho, tive excelentes gestores que me ajudaram e foi dando tudo certo. É como qualquer profissão, né? Tem Ah, seus percalços, mas tem o seu lado bom também, né? sim, toda profissão tem os desafios, mas tem que ter esse lado, assim, desse amor, desse carinho que nos move, né? Professora Marley, a Lei 10.639, de 2003, na sua visão, quais são os principais entraves que ainda persistem em Franca para a plena implementação da Lei 10.639 nas escolas? Bom, agora você me fez uma pergunta que é sobre algo que eu gosto muito de falar, Sim. algo que eu tenho feito muito nos últimos anos, mas a Lei 10.639, que é a lei da obrigatoriedade do ensino, dos estudos da cultura africana e afro-brasileira, em todos os níveis da educação, na educação básica, né? Passando pela educação infantil, pelo ensino fundamental, ensino médio, e chega até o ensino superior. Sim. Todos os cursos de licenciatura, obrigatoriamente, precisa ter uma disciplina sobre as relações étnico-raciais. Isso tudo a partir da lei. Sim. Então, para mim, esta é uma das leis mais importantes mesmo. E, a partir da minha experiência, como eu te disse, de 26 anos na sala de aula de escola pública, a partir da minha pesquisa, a Lei 10.639, ela foi o meu objeto de pesquisa, de mestrado. Eu pesquisei escolas estaduais francanas. Então, não é só a experiência, é também a pesquisa que nos mostra isso em Franca. Eu, enquanto mulher preta, professora de história, sempre foi muito assim. Se tinha uma formação, se ocorria algo, chama a professora Marley. Uhum. E não pode ser assim. Essa luta, a educação antirracista, é para todos, negros e não negros. E o que eu fui observando ao longo de toda a minha trajetória enquanto educadora? Que muitos colegas de trabalho não levavam adiante, não trabalhavam muito essas temáticas, esses conteúdos, por falta de conhecimento. A falta de conhecimento gera insegurança.
E aí você acaba não trabalhando temas tão importantes para que a lei seja cumprida. Sim. Como essa lei estuda sobre a história e cultura afro-brasileira, né? Isto. E a partir da lei que originou um curso que você é um curso de formação que você ministra. Sim, sim. Eu fiz mestrado, eu sou da primeira turma de mestrado de Políticas Públicas da Unesp. E meu orientador, professor, doutor Jonas, né, juntos... Que, inclusive, é o meu também. Então, temos essa honra, né, esse privilégio de termos o professor, né, Jonas como orientador. Para mim, é uma pessoa muito inteligente, com muito conhecimento, muita sabedoria. E, assim, eu costumo dizer muito para ele até hoje, foi uma luz, né? Quando eu fiz mestrado. Então, você sabe, então, que, por ser um mestrado profissional, interdisciplinar, nós temos, no final do mestrado, que apresentar um produto. Sim. Né? Um projeto de intervenção. E, na minha pesquisa, pesquisando, entrevistando professores coordenadores, gestores, né? Eu fui observando. Então, a minha pesquisa de campo me trouxe dados de que essa insegurança, essa falta de conhecimento fazia com que muitos professores e também gestores não abraçavam essa causa. Muitas vezes, um professor sozinho em uma escola, conhecedor e querendo trabalhar, sabendo a importância desse trabalho para uma educação antirracista, é muito difícil sozinho. Então, ele precisa de outros companheiros de trabalho. Multiplicadores, ele né? precisa de uma gestão que abraça essas temáticas. Né? E aí, na pesquisa, ela nos trouxe exatamente que esses eram os maiores entraves. Então, a partir desses... A falta de conhecimento mesmo. A falta de conhecimento. Então, onde que nós chegamos? Bom, se esse é o resultado da pesquisa, e é isso que nós estávamos buscando, o que nós temos que fazer? Como produto, pensar um curso de formação de professores, de formação continuada. Ou seja, as nossas universidades ainda não estão trazendo de forma a suprir todas essas necessidades para os professores, Sim. futuros docentes. Então, é necessário essa formação continuada. E desde quando tem essa formação? Então, o meu mestrado, eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2016. Nós tentamos, eu, junto com o meu orientador, bolsa, porque um curso de formação, ele precisa de financiamento, porque precisa de local, de professores especialistas na área para ministrar essas aulas, porque eu sou especialista na Lei 10.639, mas a Lei 10.639 é o estudo da África, é o estudo do povo africano, é o estudo da cultura. Então, precisa-se de professores especialistas nessa área. Então, tudo isso, né, gera um custo. Então, nós tentamos bolsa, né, de algumas instituições e não tinha, até então, não tinha dado certo. E um dia, em casa, assim, recebi um telefonema e era de um grupo que até então eu não conhecia, um grupo chamado Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo que já tem um tempo,
ele teve Um grupo, início... inclusive, conhecido no Brasil inteiro, né? Que É. tem vários núcleos, né? Sim, sim, o Grupo Mulheres do Brasil, ele é conhecido no Brasil inteiro e também no exterior. Tem vários países no mundo todo que têm núcleos do Grupo Mulheres do Brasil. No Brasil, ele está em todos os estados e como a líder maior, fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, é a Luísa Helena, Luísa Helena Trajano. Ela é de Franca, uma empreendedora Sim. de Franca. Né? Franca foi um dos primeiros núcleos. Mas e a Luísa sempre abraçou a luta antirracista, né? Então, o Grupo Mulheres do Brasil, ele é um grupo núcleo. que desenvolve trabalhos sociais. Sim. Então, o Igualdade Racial, o qual eu pertenço dentro do Grupo Mulheres do Brasil, ele é apenas um desses grupos. Né? Então, tem todos, né? Da violência contra a mulher, da educação, o verdejar, que é a questão ambiental, e muitos outros. Aí eles te ligaram, o Grupo Mulheres do Brasil. Isto, esse grupo do qual eu faço parte agora, que é a Igualdade Racial, uma das participantes, através de uma outra amiga que também foi orientanda do professor Jonas, a Daniele. Através dela, ela ainda estava fazendo, hoje ela já é mestra, mas ela estava, na época, fazendo mestrado. Ela falou, não, a Marley tem uma pesquisa com essa temática, e ela já defendeu, né, tudo. E aí elas me ligaram, nós conversamos, claro, fiquei imensamente feliz, né, querendo muito que desse certo. E, a partir de então, nós iniciamos reuniões pensando nas possibilidades de como implementar esse curso aqui. Legal. E foi aí que ele teve início, numa parceria tríplice. Esse curso de formação de professores, ele acontece desde 2018, nós estamos na 5ª edição esse ano. Olha que maravilha. E, assim, bem legal, está aberto o edital de inscrição na diretoria de ensino, porque a parceria é a diretoria de ensino, né, de Franca, o Grupo Mulheres do Brasil e a Unesp Franca. Que legal. O pessoal da diretoria de ensino faz todo o trabalho com a Secretaria de Educação, através da EFAP, que é o órgão da Secretaria de Educação que faz formação de professores. Né? Os professores são certificados através da EFAP. Né? E o grupo do Mulheres do Brasil é que dá todo o apoio. São com as meninas que a gente trabalha, organiza, está lá todos os dias. É um curso de 8 encontros, 8 sábados de manhã. E, assim, uma alegria muito grande mesmo. Professora Marley, qual o impacto desse curso para os alunos, em específico para os alunos negros? Porque quando você fala sobre cultura afro-brasileira, você está voltando lá nas raízes, né? Qual o impacto que tem na vida desses alunos, dessas escolas que recebem, desses professores que participam desse curso? Então, esse curso, ele, na Unesp, para professores estaduais, para todos os níveis, para todas as disciplinas e para gestores. Então, ele já chegou em todas as escolas, mesmo que seja através de 1 ou de 2 professores que fez, ou de um professor coordenador, ou de um gestor. Né? Porque são 50 vagas. 50 vagas. 50 vagas. Então, nós estamos na 5ª edição, já passou pelo menos uns 250, né, cursistas.
E esse curso, ele tem assim, algo assim, que é muito específico e muito especial, que eu penso que aí está assim, o grande sucesso desse curso. É, então, o pessoal, os educadores do Estado, né, Estado de São Paulo, e também tem 10 vagas para a comunidade. Para a comunidade. Para a comunidade. E dentro da comunidade, eles são selecionados através do CONDECOM e através que é o Conselho, né, da Comunidade Negra de Franca e através do Mulheres do Brasil. E também 10 vagas para os estudantes da Unesp. Durante um determinado tempo, foram estudantes do curso de História. Agora, a gente seleciona através do NUP, que é o Núcleo Negro de Extensão da Unesp. Então, assim, entra para o curso de formação estudantes de todos os cursos, não só da história, do direito, do serviço social, Sim. do RI. Mas, por exemplo, todos os professores ou da Secretaria de Educação que participam desse curso depois implementam nas suas escolas. Sim. E sim. qual o diferencial das escolas que recebem ou que fazem alguma ação a partir desse curso? Então, eu penso que aí é o mais lindo, é o mais significativo e o que realmente nos enche de alegria. É ver a implementação nas escolas. O que acontece? A primeira devolutiva do curso que nós observamos o impacto nessas escolas. Como trabalho de conclusão do curso, aqueles que participam, eles elaboram, a partir das atividades que eles vão levando, porque são 2 meses de curso. Sim. Então, durante esse tempo, eles vão levando para as suas unidades escolares tudo aquilo que foi as oficinas, o direcionamento, né, as aulas teóricas, as indicações bibliográficas. Eles vão levando e pensando em projetos. E aí esses projetos vão iniciando. E eles vão registrando, né, através de filmagem, de foto, né, de experiências, e montam um portfólio que é entregue um pouquinho depois do término do curso. Então, observando esses portfólios, a gente fica assim, até emocionada de ver quanto trabalho bacana. E pensando na transformação Sim. nesses estudantes. E também eu e alguns outros também, mesmo alguns professores que ministram aula no curso, e o pessoal que estamos juntas, todas as meninas do Igualdade Racial, nós visitamos as escolas. Como que nós visitamos essas escolas? Essas pessoas que participaram do curso, eles... Olha, tal dia na escola vai ter uma culminância de todo o projeto. E aí tem uma manhã, uma tarde, às vezes, alguns dias. Com apresentações, com depoimentos, com tudo que foi trabalhado no projeto. Cada escola trabalha de uma forma, né? Trabalha, por exemplo, um pouquinho do que você está fazendo. De pessoas negras que representam a cultura, que representam a educação. Outras escolas trabalham um pouco mais, trazendo a África. Então, cada escola monta o seu próprio projeto. E aí, nessas visitas, a gente fica assim, muito, sabe, de pensar como que está ocorrendo a multiplicação. Mas você me fez uma pergunta que eu vou te contar um fato e você vai entender sobre a transformação, né? Você me perguntou o que isso representa para esses estudantes negros, mas para os estudantes em geral. Sim. Qual que é esse impacto, o que transforma. Então, eu vou te contar um pouquinho da minha história para você entender. Eu morei durante 26 anos
ao lado, na esquina mesmo, de uma escola de periferia, no Jardim Paulistano, né, zona leste de Franca, chamada Escola Michel Haber. E eu dei aula nessa escola um ano, né? E durante todo esse tempo, eu vi ocorrer muitas coisas que me entristeciam enquanto professora, né? E são coisas que acontecem em muitas escolas, né? De pichar muro, de pular muro, de briga de estudante na porta da escola, sabe? Todas essas coisas difíceis, Sim. bem difíceis. E que entristece, né? mesmo. E que entristece a gente enquanto educadora. Mas, em 2018, como eu estou te dizendo, teve o curso, e entre os participantes do curso, a diretora da escola, ela é a Catiele Fonseca, a diretora, ela continua sendo diretora, né? Isso é só um exemplo que eu estou dando aqui, porque tem muitos outros que eu poderia dar. Sim. Esse, eu estou dizendo porque é algo que eu experienciei, porque eu morava do lado da escola. Né? E ela foi para essa escola, ela participou do curso. Depois, em 2019, ela nos auxiliou no curso, incentivou professores a irem para o curso. Então, teve um momento, não foi em novembro, porque o que a gente trabalha no curso muito é a transformação. Não é trabalhar projeto pontual para apresentar trabalho no 20 de novembro. Sim. Não pode ser assim. E isso não constrói. Tem que com a transformação, isso acontece no cotidiano, no ano todo. Sim, de maneira mais consciente. Né? De uma maneira concisa, né? Então, ele vai acontecendo. Ele não precisa de um momento. Ele acontece nas disciplinas. Você não para uma disciplina ou um conteúdo para trabalhar a implementação da lei. Então, não era novembro, mas agora eu não me lembro. Ela ia fazer, né, toda uma apresentação de um projeto. E, como eu falei, cada escola faz de uma maneira. Ela fez em forma de gincana. Cada professor ficou responsável por determinadas salas. Então, foi muito bacana. Né? Eu me lembrei, assim, de quando eu era estudante. A gente tinha gincana, essas coisas. Sim. E agitava toda a escola, movimentava. E foi isso que eu vi lá. Os alunos empenhado, porque cada um tinha a responsabilidade de buscar algo, de pesquisar algo. Né? E quando eu cheguei lá, eu até me emociono de dizer isso, assim, estava lindo, maravilhoso. Ela trouxe um pouco da cultura, ela trouxe, ela que eu digo, ela a escola, trouxe a cultura africana para dentro da escola. Então, eu cheguei assim, fiquei encantada, né, com tudo aquilo. Mas, como não fazia tempo que eu tinha mudado de lá, deveria fazer nessa época, uns 3 anos que eu tinha mudado, 2, 3 anos. Né? Então, eu conhecia toda a vizinhança. Que orgulho. E aí, quando eu cheguei, tinha estudantes que eu conhecia, que eram vizinhos, lá participando naquela alegria. E muitos das minhas vizinhas, a escola se abre para a comunidade. Então, tinha pessoas lá de outras escolas que levou estudantes, tinha os pais, tinha muitos pais, muitas mães. Tudo para participar da gincana. Tudo para participar da gincana. Inclusive, pais, avós que participaram da gincana também. Olha que legal. Né? Tudo voltado para a cultura afro. Esse projeto. Lá trabalha muitos outros projetos. Mas esse que eu fui era o projeto específico. Afro. Né? E aí, uma vizinha que eu tinha muita amizade, que morava assim, né, de frente à minha casa. Aí a gente conversou, abraçou, é uma pessoa, né, que eu tenho muita amizade, que eu amo muito. Ela falou, Marley, que alegria, essa escola não é mais a mesma. Meus filhos estão assim, muito felizes de estarem aqui. E eu estou muito feliz por isso, eu estou aqui. Isso é transformação.
sabe? Então, isso é um orgulho, é uma alegria pensar, né? E, assim, e pensar que hoje eles continuam trabalhando esse projeto. Mudou mesmo a cara da escola. Mudou a ali, cara, no entorno o mesmo. entorno da escola, a participação da comunidade, sabe? Então, a gente percebe o impacto que tem. Essa escola, ela foi já, assim, agraciada, referência. Né? Essa escola foi agraciada com a presença de pesquisadores internacionais, de um professor de uma universidade francesa, que através de um professor que ministrou aula no curso, que hoje é meu orientador, o professor Dagoberto, né, e que tem todo um estudo, uma ligação com países africanos. Eles receberam esses pesquisadores na escola. Então, a partir dessa outra pesquisa que partiu... Da sua pesquisa, do seu projeto. Então, e tudo isso que saiu da Unesp. Né? Então, ver sair de uma universidade pública, um trabalho maravilhoso e que tem um impacto social e mesmo, que dialoga com a sociedade, que dialoga com a comunidade, não tem preço, não né? Tem preço. Né? Que leva essa cultura nossa, preta, para os nossos estudantes, sabe? É algo assim. Que é o que a gente busca, essa é a nossa luta, não é? Essa é a nossa luta. É verdade. Marley, e foi a sua trajetória que te incentivou a pesquisar sobre racismo, essa lei mesmo, né, que é voltado para a cultura afro, que tudo relacionado à cultura afro, né, brasileira, é impossível não passar pelo racismo, né? É impossível. Eu posso te falar só um pouquinho mais do curso, antes de responder essa pergunta? Claro! Senão depois às vezes passa. Esse curso que eu estou falando da Unesp, ele também aconteceu na rede municipal. Ele foi para a rede municipal em 2022. E ele aconteceu mais ou menos, não igualmente, mas mais ou menos nos mesmos moldes do curso que acontece na Unesp. Ele aconteceu no município. Né? Em toda a rede municipal? Em toda a rede municipal. Que orgulho. Né? Foram 2 edições, 2022 e 2023. E aconteceu para toda a rede. Não que todos os professores fizessem, mas assim como no Estado, representantes. Né? Foram professores de sala de aula, né? Pelo menos 1 ou 2 de todas as unidades, de todas os segmentos da educação municipal. Professores de arte, professores... também teve, em 2022, muito importante também, os gestores, os coordenadores, todos fizeram. Isso é muito importante. Sim. Em 2022, teve concurso também para efetivação na área educacional, na prefeitura, no município, assistentes sociais e psicólogos, e eles também fizeram. Que eles também estão na área de educação. E, assim, eles também fizeram portfólios, assim, sabe? Foi uma devolutiva maravilhosa. Todos. Né? Então, alcançou 100% com os seus multiplicadores. E, com isso, foi montado no município uma comissão que trabalha, né, para estar levando essas temáticas africanas e indígenas, né, dos povos originários, né, que a lei 10.639, depois ela foi ampliada também com a implementação
para os povos originários, né? Então, ela chegou lá também. Que bacana, É Marli. assim, são muitas experiências mesmo, Sim. né? E a gente ia Impactou ficar muito positivamente, tempo, né? muito, muito. O pessoal das escolas, tanto os professores quanto alunos, né? Muito, Rede muito estadual, rede mesmo. municipal. Então, a contribuição é muito E grande. o acompanhamento, né? Nós fomos muito, né? O Grupo Igualdade Racial, dentro do Grupo Mulheres do Brasil, esse comitê, as meninas também, a gente, nas nossas oficinas, né, o trabalhar a etnomatemático através das tranças, né, que a Flávia Mildres faz isso. A Josiane, que é psicóloga, que, sabe, vem trabalhando, né, tudo isso, né, a Kelly, acho que trabalha muito, a gente trabalha muito a questão da importância, o turbante, tudo que isso representa para a cultura africana. Sim. A Mariana Coelho, que foi durante um bom tempo secretária de Educação, e tem assim, todo um conhecimento que traz para a gente. E todas, né, as meninas, citar nome é difícil, porque nós somos muitas, né? E muitas que vêm, né, trabalhando, né, para levar a nossa cultura, para né, levar a Marli? nossa cultura e estar juntamente nessa parceria no curso. Muito bom. Eu gosto muito desse trabalho do Mulheres do Brasil, do núcleo, né? Desse núcleo de igualdade racial. Inclusive, eu faço parte, mas ainda não deu tempo de eu participar das reuniões. Mas eu admiro muito, gosto muito, acompanho o grupo, acompanho as meninas. Você e todas as outras fazem um trabalho incrível aí, nos representam mesmo, representa a cultura negra na cidade de Franca, Sim. não só em Franca, na região, Na né? região. E isso acaba empoderando outras pessoas negras, né? A ter orgulho da sua raça, da sua cor, das suas raízes, né? Sim. Tem o grupo das empreendedoras negras. Então, tem um trabalho muito bacana mesmo. Muito mesmo. Mas, então, agora vamos à sua outra pergunta. Bom, assim, dentro da minha trajetória e o significado para mim e como que isso, né, esses atravessamentos do racismo acontecem, a gente sabe que acontece. E é doloroso. E é doloroso. Eu, mulher negra, venho de família negra. Até eu entrar na escola, eu estava entre os meus. E a gente não percebe muito esse racismo. Não. Quando eu fui para a escola, já com 7 anos, não ser, por exemplo, não participar de determinadas brincadeiras, nunca ser escolhida para nenhuma representação, né, em nenhum evento, nenhuma festa. Né. Ouvi, às vezes, os professores elogiar tanto um determinado estudante e a gente nunca ser elogiada. Mas isso doía. Mas eu não conseguia entender. Eu não entendia que aquilo era uma forma de racismo. Não entendia. Sim. E eu demorei muito para entender. Muito para entender. Porque, assim, na minha família, isso não existia. Então, eu fui entender isso, que eu sofria até então, que me doía, já na minha adolescência. Quando o lidar com o cabelo fica mais difícil. Você já alisou o cabelo? Não. Assim, teve uma época que de fazer assim, escova para o cabelo ficar liso, sabe? Tudo isso para ser aceita, para assim. E, por exemplo, minha mãe, uma mulher negra, ela não tinha essa consciência.
Tanto que, quando fazia escova, ela, às vezes, dizia assim, nossa, minha filha, como que seu cabelo ficou bonito? Né? Hoje eu entendo o que as nossas meninas negras vivem, sofrem. E a gente sabe que o racismo, quanto mais preta, quanto mais escura a cor da pele, quanto mais o cabelo afro, o racismo é mais perverso com essas meninas, com esses meninos. E a dificuldade com o cabelo é muito grande. Então, por isso que a gente trabalha no Igualdade muito a questão do corpo, a questão do cabelo, mesmo. Sabe? Porque o nosso corpo fala. O nosso corpo fala. Os nossos corpos negros, eles falam. E são esses corpos negros que hoje estão nos piores índices. São esses corpos negros que morrem, que estão nas penitenciárias sofrendo. Né? Isso é muito doído. São perseguidos pela polícia. Isso é muito doído. Né? Então, dentro da minha trajetória, quando eu fui para a faculdade, acho que foi o momento que eu mais entendi isso. Foi um divisor de águas mesmo. Foi. Quando você, na sua consciência... Né? Você ir para uma universidade pública e... cadê os negros que estão aqui? Sabe? Porque no ensino médio, isso já começou a ficar muito visível para mim. Eu fiz o ensino médio, na época colegial, na Escola João Merciano. Uma escola que eu tenho, assim... Um carinho enorme. É uma escola, assim, que marcou toda a minha vida, minha trajetória. Eu estudei lá do 5º ano ao 3º ano, hoje, né, falando do ensino médio. Foi a primeira escola que eu dei aula quando eu estava no 4º ano em História. E foi a escola que eu trabalhei os últimos 10 anos no Estado. Então, assim, é uma coisa muito, muito, muito próxima, né? Então, quando eu fui estudar lá no 5º, 6º ano, não muito, mas no ensino médio, a gente já ia vendo que as pessoas negras eram cada vez menos na sala de aula. E na faculdade isso foi muito. Aí, mas na faculdade, na sala, eu fui conhecendo outras pessoas negras que estavam já nessa luta. E foi aí que eu comecei a ler mais sobre, a estudar mais sobre, a conhecer um pouquinho mais o que é a África. Mas a minha experiência depois, enquanto professora de história, aí sim, foi muito grande e foram muitos atravessamentos. Sabe? Que veio tudo à tona, tudo que você passou que não tudo que eu passei e que eu não entendia. E aí a minha luta sempre foi muito grande para levar essa educação antirracista. As nossas crianças negras não podem continuar passando por tudo isso. E as nossas crianças brancas também precisam estudar e saber o que é a África. Porque a Lei 10.639, ela não é para ensinar sobre ser antirracista para o preto. Porque não fomos nós, negros, que criamos o racismo. Essa lei, ela é para todos. E todos os brancos, brancas, crianças, adultos, precisa conhecer, precisa saber o que é a África, precisa saber tudo que os nossos fizeram para a cultura, a política, a economia desse país. Por isso,
essa luta de estar levando, de estar estudando, né? O O tempo, né? Então, enquanto professora de história, essa sempre foi minha luta. Sempre, sempre foi. Que bacana, muito bom. E é isso mesmo, né? Professora Marley, que conselho você daria para novos educadores que desejam trabalhar com a educação para as relações etnorraciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira? Qual o seu conselho? Bom, acho que nenhum conselho. Eu penso que é uma realidade que hoje ela está posta. Não dá mais para voltar atrás, não dá para fazer outro caminho. Isso está posto. Esta é a nossa realidade hoje. Então, hoje não dá mais para dizer eu não sou racista. Isso não é mais suficiente. Eu tenho que ser antirracista. Sim. E ser antirracista é estar nessa luta. Tá? Muitas vezes, junto com outras meninas pretas, a gente fala assim, eu estou cansada de ensinar branco a ser antirracista. O branco tem que começar a estudar. Ele tem que começar a ter olhar. Ele tem que começar a perceber. E essas meninas têm razão. A branquitude precisa, sim, começar a estudar. Então, o que eu falo, a partir da minha experiência, das minhas pesquisas, enquanto uma pesquisadora, precisamos conhecer. E tem uma literatura muito vasta, uma excelente literatura para a gente conhecer a África, para a gente conhecer a cultura africana, para conhecermos a cultura afro-brasileira, para nos conhecermos. Nós temos, sim, eu me lembro que quando, né, há 30 anos atrás, eu estava começando a dar aula, quando ia informações, coisas assim, eles diziam assim, não tem nada que fala sobre África, não tem uma literatura. Hoje não podemos mais dizer isso. Hoje nós temos. Então, o que eu digo é, conhecimento é tudo. Conhecimento transforma, né, professor E Marley? o conhecimento transforma. E eu acredito na transformação que passa pela educação. Eu também. Então, Somos a prova viva disso, né? somos Da transformação por meio da educação. Que é a transformação por meio da educação. Tanto que somos a prova disso que eu continuo hoje como docente, dando aula e fazendo um doutorado, pesquisando famílias negras francanas. Então, vocês que são jovens, precisa fazer isso. Nós temos que fazer não só por nós, por aqueles que vieram antes de nós. Sim. Os nossos ancestrais, eles lutaram, muitos morreram. Para hoje, nós duas, mulheres negras, estarmos aqui, ter essa liberdade de poder falar sobre isso. Sim. De falar dos nossos atravessamentos, das nossas dores, das nossas lutas. Então, nós devemos isso a eles para deixar um mundo melhor. Sim. Um mundo mais justo. Mais inclusivo. Mais inclusivo, menos racista. Sim. Né? Então, o que eu digo é isso. Busquem, estuda, observa, conversa com pessoas. A gente não pode mais ficar enclausurado no nosso mundo racista mais. Sim. Professora Marley, você disse que estuda famílias negras, né? Quais são os principais desafios da comunidade negra em Franca? Hoje, a partir dos seus estudos, das suas vivências, da sua percepção.
Então, eu estudo famílias negras francanas dentro de um viés da minha própria história. E de muitas outras mulheres negras que eu conheço. De mulheres negras que vieram, não só de mulheres, de pessoas negras, que vieram de famílias negras, empobrecidas, e que, através do estudo formal, conseguiram sair da extrema pobreza e hoje pode estar aqui e ter consciência para estar falando como eu. Então, essas mulheres, como eu, elas... Qual foi o caminho? Qual foi a trajetória que elas passaram? Só que isso ainda é uma pesquisa, né? Sim. Então, não vou dar nenhum spoiler aqui. Sim. Vamos lá. E também nem posso fazer isso, porque a pesquisa não está concluída. Sim. Eu estou fazendo a pesquisa de campo e, né, vou colhendo esses dados. Eu vou ter, né? Não demora muito, eu vou ter esses dados para dizer, como eu disse do meu mestrado. Eu estou dizendo isso pela minha experiência, Sim. mas também por uma pesquisa científica que foi feita. Sim. Né? Mas eu poderia te dizer que a gente precisa, as famílias negras, francanas, precisa de conhecimento e oportunidades. A gente tem, na minha experiência enquanto professora, a gente tem muitos alunos, estudantes, excelentes estudantes negros, que, assim como eu, vêm de famílias humildes e que passa num vestibular, numa escola pública, e não tem condições de se manter numa outra cidade. Então, as nossas universidades públicas precisam ter esse olhar, porque algo que eu tenho experienciado e observado é que quando uma pessoa como eu, que foi a primeira da minha família a fazer uma universidade... Como eu também, é a primeira da família. A fazer uma universidade, leva outros juntos. Sim. Né? Depois de mim, minha outra irmã mais nova também conseguiu fazer uma universidade. E os meus 3 filhos, eu sou mãe de 3 filhos, os meus 3 filhos fizeram uma universidade. Olha aí. Os filhos da minha irmã também fizeram uma universidade. Então, veja qual a importância de alcançar através de uma educação formal, através do conhecimento. Então, eu penso que esse é o caminho para essas famílias. E, muitas vezes, é o que falta nessas famílias. É conseguir essas oportunidades, chegarem lá. Né? É isso. Professora Marley, para encerrar, para finalizar, você disse que faz parte, né, do Igualdade Social do Mulheres do Brasil. Sim. É um grupo também que leva um pouco da cultura negra, né? Quais são os principais desafios para levar essa cultura negra adiante? Eu penso que no Igualdade Racial, tudo que nós fazemos, assim como na sociedade como um todo, muitas vezes os nossos desafios é a falta ainda de conhecimento sobre a beleza que é a África, sobre a riqueza que é a África, sobre a nossa importância na construção da nação brasileira. Então, isso faz com que muitas pessoas brancas achar que as nossas dores são mimimi, é ainda um grande desafio, é estar desconstruindo, o maior desafio nosso é
todos os espaços que nós ocupamos, desconstruir uma cultura de que aquilo que vem das pessoas negras é ruim, é feio. Nós temos que levar. E como que se desconstrói? Tem valor, né? Não tem valor. Então, acho que o nosso grande desafio enquanto mulheres pretas, embora no Igualdade Racial ele não é só para pretas, né? Não temos no Igualdade Racial só mulheres pretas, não. Nós precisamos de estar juntos, né? Pretos, brancos, amarelos, nessa luta. Né? Mas é uma grande maioria, sim, de mulheres negras. Então, é um desafio, e um desafio também de que essas famílias negras francanas, assim como eu, assim como você, assim como outras que estão no Igualdade, vêm de famílias humildes. Sim. E aí, o que acontece? Nós não temos acesso a famílias que têm poder aquisitivo maior, que economicamente é elite francana. Então, por que foi tão difícil, né, esse projeto tão grandioso de levar formação para professores? Porque nós não conhecemos grandes empresários em Franca, por exemplo, que poderia patrocinar algo assim. E isso acontece com outros grupos também, né? Porque tudo isso tem custo. Sim. Né? E como que até hoje nós fazemos? A gente faz eventos, faz promoções, vende coisas, né? Muitas vezes para movimentar uma determinada ação. Então, penso que esse é um grande desafio. Professora Marley, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela contribuição. Professora Marley, mais uma voz negra na cultura de Franca. Pessoa com esse projeto lindo, maravilhoso e transformador. Muito obrigada, viu? E parabéns mesmo. Eu quem agradeço. Agradeço o convite e agradeço a oportunidade de poder falar aqui em nome de muitas outras pessoas que estão junto comigo. Porque esse projeto ele só acontece porque nós estamos aqui como em África. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. É um coletivo que faz isso. É um coletivo que faz esse trabalho. E eu acredito nesse coletivo.